Boa tarde, pessoal. Vamos para nossa live de hoje. Desculpe o leve atraso. Eu ia fazer com o microfone, mas eu perdi a espuminha do meu microfone. Então, estou até fazendo aqui mais próximo para o volume ficar bacana, não é? E procurar falar mais alto um pouco. Pois bem, então, momento de conexão. Bem-vindo, bem-vinda. E a energia está muito bacana. Eu acabei de sair de uma meditação faz pouco. Oi, Michele, tudo bom? Uma meditação. E o tema hoje tem um tema específico. E é sobre fé, sobre acreditar. É muito interessante esse tema. E eu meio que estava sentindo ele desde a semana passada. Oi, saudades, querida. Que bom que você está aqui. E porém ficou em stand-by. E eu fui percebendo, sentindo os movimentos e comecei a entrar num processo de reflexão sobre a fé, não é? E tudo que eu paro para refletir, lógico, com minha fome de buscar, com minha fome de saber, se alinharam os planetas, não é? Existe uma força, né, Michele? Uma força maior que conecta com tudo. Então, essa força me permite ser guiado, tá? E foi desde um livro que eu baixei que eu comecei a ler, comecei a refletir e sentir, me conectar com o meu sentir. E eis então que vem o tema acreditar. E é muito bonito isso porque fé, eu não sei você, mas eu, né, pelo menos até então, um tempo aí próximo, fé a gente ouve muito a palavra e associa com religião, com Deus, sim, também. Mas fé, se você for parar para prestar atenção, é um fenômeno essencial a partir do qual, sem ele, não tem como viver realmente. Então, vamos chegando mais próximo, que aqui o convite é para você perceber, ampliar a sua noção, percepção de fé e ver que sem ela você não vive, eu não vivo. E como é então a nossa fé? É a vontade de acreditar. Eu vou iniciar aqui com uma brincadeirinha bem boba, simples, porém muito útil, que é assim. Amanhã, o sol vai nascer a cada 24 horas. Você acredita que ele vai nascer? Eu não acredito. Por quê? Porque eu sei. Voltou. Então, eu não acredito que o sol vai nascer amanhã. A cada 24 horas ali completa um dia num ciclo, né? Que compreende noite e dia e o sol nasce ali 12 horas mais ou menos, sem sol à noite e mais 12 horas 24 de dia. Então, eu não acredito. Eu sei que porque assim é. É um conhecimento, já é provado cientificamente. Então, não é questão de crença, é até um conhecimento científico e empírico comprovado, não é? Então, a fé é diferente quando você fala assim, nossa, mas eu não sei o que pode acontecer. Uma pessoa que está com uma doença, que está passando por uma situação que ela olha para o cenário e parece que a nível racional não tem nada que a pessoa possa se agarrar e para dizer não. Eu tenho esperança, eu tenho confiança, fé de que vai ser assim. Como então, se tudo está levando para um ambiente oposto, para um outro movimento? Aí a pessoa, o que acontece? Ah, mas eu não tenho fé, eu não acredito que vai acontecer. Por quê? Porque ela não consegue ver uma perspectiva. Então a fé ela depende de algo externo? A fé não é uma capacidade de dentro da gente de acreditar? Como que isso depende do externo? Até que ponto essa fé é testada? Então colocamos aí uma correlação
entre acreditar, que é a fé, e o conhecimento, no qual a gente entende de que para que a gente acredite, confie, depende de uma certa base de conhecimento, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque isso abre para a gente, pessoal, uma noção de fé raciocinada. O Espiritismo, por exemplo, fala disso. E uma fé cega. Então, se você parar para prestar atenção, tem gente que não precisa de muita explicação e ela é dotada de uma força de que aquilo vai acontecer, uma fé intrínseca. Tem gente que mesmo que com todo o conhecimento, com todas as explicações de que as coisas vão ser de uma forma, ela não confia. Aí fala da falta de fé. Então tem pessoa que acredita de forma cega, tem gente que até às vezes a fé chega ao fanatismo, não é? Em nome de uma fé, ela faz coisas que vão muitas vezes contra a uma noção de uma espiritualidade e de Deus amorosa. Tipo uma pessoa, por exemplo, que acredita que se eu faço tal coisa, Deus me castiga. Se eu não for assim, eu não recebo a misericórdia de Deus. Um gay vai para o inferno. Uma pessoa, porque traiu a outra, está condenada. Percebe? E assim, então, vai essa linha tênue entre fé mais cega, que não reflete, e uma fé mais raciocinada. Então, antes de mais nada, a gente vai sim falar sobre a fé cega, fé raciocinada, tipos de fé, exemplos de uma fé mais cega, mas que pode ser positiva ou negativa, tá? Como é cada uma, e a importância de unir uma fé que você raciocina, mas você também sente. Uma fé que inclua as duas dimensões. Mas antes de mais nada, quero que você perceba que, por exemplo, se eu não acreditasse, tivesse fé de que a internet não vai cair, uma fé, uma crença, né? Acreditar de certa forma que eu tenho algum domínio sobre esse conhecimento, de que eu tenho algo para ofertar, ou fé na forma que eu falo, acreditar que eu posso passar isso de uma forma que você possa receber. Se eu não tivesse essa fé, acreditasse nisso, eu nem ligaria a câmera. Então percebe que se eu não tivesse fé, eu poderia achar que podia chover e eu ficar sem internet, de que esse prédio ele poderia ruir e cair. Mas não, eu entendo que eu tenho fé, eu entendo que esse prédio foi construído de forma responsável, com a fundação tudo bonitinho, que existe uma inteligência que cuida de tudo, que tudo é de certa forma estudado e planejado. Então percebe que a fé, ela permeia a nossa vida. Se você não tivesse fé, se eu não tivesse fé, não acreditaríamos que a gente poderia vencer um desafio, se curar de uma depressão. Se não tivéssemos fé no parceiro, na parceira, na amizade, no relacionamento, a gente poderia o tempo todo achar que o outro vai nos abandonar, que a outra pessoa está mentindo pra gente, que não vai nos corresponder. A gente acreditaria de que a gente não conseguiria cumprir com as nossas contas no fim do mês. Você não acreditaria em uma perspectiva melhor para sua vida, sem a fé, sem acreditar, né, no melhor, em algo. Então percebe que a fé permeia tudo, a nossa vida. Eu tenho fé de que eu vou ter mais um dia, mais alguns anos de vida, de que eu posso estudar e conhecer cada vez mais, expandir, curar questões, ver uma humanidade melhor. Então a fé move montanhas, né? E disse a frase que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda,
disse-me, né? Mova-te daqui para lá e moverei, né? O colapso da função de onda. Então, a mente do observador interfere na experiência. Quando o pensamento positivo, você afirma algo, olha por um lado, por uma via, e mesmo que tenha um lado não tão legal, porque a vida é de polaridades, depende de onde você coloca a sua atenção, concentra a sua energia, e ali então, o seu olhar, ele vai interferir na experiência, de forma como? Positiva, negativa, são nomes, depende da sua, né? Dependendo da sua intenção, a qualidade do pensamento, uma energia má qualificada ou bem qualificada vai ter um resultado. E assim então a gente vai interferindo em tudo. Ok? Então, essa é a importância da fé. Porém, a gente observa então que fé e conhecimento andam de mãos dadas, né? E é interessante porque observar essa correlação de fé e conhecimento, de saber que algumas pessoas elas são dotadas de muita fé, de muita intuição, de muito sentir, e, e isso escapa ao seu corpo racional, à sua lógica. Então é quando as evidências a menos apontam para um resultado, a pessoa se agarra na fé e aí fala, ela acredita no milagre, ela acredita na magia da vida, ela acredita que algo pode, no 45 do segundo tempo, dar um revés. Por quê? Porque ela entende que a vida está sempre em movimento. Então, assim, são pessoas de maior fé. Outros são muito racionais. Só vai confiar, relaxar se acontecer alguma coisa para que a pessoa abaixe a ansiedade, abaixe o estresse. Então, o que a gente observa aí? Duas extremidades, dois polos, pessoas totalmente conectadas com o emocional, o corpo emocional, o sentir, essa fé, essa força de espírito e a pessoa mais cética. Só preciso ver para crer, porque se eu não ver, eu não vou acreditar. Porém, todos nós estamos, a todo instante, permeando entre esses dois. Porque ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Ninguém é só mental, ninguém é só emocional. Não dizendo aqui que, por exemplo, emocional é luz e mental é sombra, né? Não dizendo isso. Existem aspectos conscientes e inconscientes mais ou menos elevados, tudo se mistura em tudo, né? Então tem pessoa que pensa coisa boa, coisa ruim, elevada e densa. Tem pessoa que sente coisa boa e coisa ruim, né? Eu até postei no story uma frase sobre isso, dizendo que nesse mundo tudo é muito misturado. Não dá para julgar um pelo todo. Uma pessoa por um tipo de pensamento, por uma ação, uma falta de fé que ela teve em um momento, não quer dizer que ela não tenha conhecimento e fé em outras coisas. A mesma forma, uma pessoa que é conectada e tem fé, não quer dizer que às vezes a fé não possa oscilar, não possa faltar. Depende do que está acontecendo. Então somos seres muito complexos. Então dentro disso temos uma correlação entre conhecimento e sentimento, entre o corpo emocional e mental, entre acreditar do coração e ver para você poder crer com os seus próprios olhos físicos. E dentro disso, então, a gente vai ter várias nuances. E a primeira que eu gostaria de trazer aqui agora é essa fé que ela é totalmente baseada no sentir. Eu disse aqui que muitas pessoas são totalmente conectadas com seu sentir, de forma que elas podem dizer, olha, não sei como é que vai ser, mas só sei que aí tem várias frases, sabe? Deus proverá, no final vai dar tudo certo, a
até que os 45 do segundo tempo, né, a bola esteja em campo, muitas coisas podem acontecer. Então, são pessoas que conseguem gozar de uma força interna e ter essa fé mais inabalável, né? Isso é legal, é positivo, né? Não é dito como uma fé cega, né? Porque cega, não vamos colocar assim uma fé que não consegue ver. Justamente a fé está justamente aí, quando você não consegue ver algo, uma perspectiva, mas você se agarra em acreditar que vai acontecer o melhor. Então, nesse sentido, ela não é cega. Ela prevê, mesmo que ela não preveja algo, ela acredita. Então, ela é positiva. Mas quando a gente fala numa fé cega, é uma fé que não se abre para enxergar por outras vias. Uma pessoa que, muitas vezes, a partir de uma fé cega, ela acredita que algo vai ser de uma forma e é só assim e pronto. E ela não se abre para refletir com outras nuances a partir dos conhecimentos, de estudos, de evidências, uma fé que ela pode até sentir algo, mas ela vai se abrir para discutir, para refletir, de forma que eu até fiz um vídeo sobre isso, vou postar no canal em breve, sobre a questão de que uma mente rígida, uma mente inflexível, é uma mente que acaba tendo muito sofrimento, até transtorno. Falta de fé, transtorno emocional, mental, porque ela não se abre para pensar de outras formas. Então ela tem uma mente rígida, fixa, onde quando ela ouve algo, é assim pronto. Né? Por exemplo, um gay vai para o inferno. Né? Mulher que faz isso é uma mulher assim, assim, assado. Se você tiver tal comportamento, Deus vai te castigar. Então Deus só ama assim, 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 assim. Então você ouve algo, absorve, cristaliza isso e não para refletir. Você só pega essa forma de pensamento e segue religiosamente sem se questionar sobre esse padrão, sobre essa ideia. Como ela se encaixa na sua vida, né? Isso está servindo para acalentar o seu coração, para te nutrir, ou então está fazendo você vibrar no medo? Acreditar em uma energia que pode te condenar, te castigar por você de repente ter errado ou ser como você é. Sabe? Então, se você parar para refletir, não faz sentido certas coisas. Então assim se faz a fé cega, que não se abre para olhar por outras vias, né? Então se por um lado você acreditar em coisas belas, positivas, que vão te conectar com amor, com luz, com confiança, com uma cura, com olhar o lado bom do ser humano, com a nova perspectiva de vida, mesmo que às vezes você olhe e pareça que tudo vá ao contrário, isso é positivo. Agora, uma fé cega no sentido de que só vai ver uma visão negra e turva, mas é porque é assim, é porque fulano disse, ou é porque está na Bíblia. Então você nem reflete e questiona, você está utilizando o seu sentir, mas de uma forma desorientada. Ou seja, só seguindo ali o seu sentir e coagido às vezes por um medo, né? Então isso conecta com um tipo de pensamento que eu vou trazer aqui agora, que é o pensamento mágico, né? O pensamento mágico, né? Ou seja, é esse pensamento de se eu for assim, Deus me castiga. Se eu não for assado, eu vou pro inferno. Ou então, eu só vou ser digno ou digna de ter uma coisa boa na minha vida se eu agir assim. Porque se eu for perfeito, porque se eu tiver alguma questão em minha para ser trabalhada, eu não sou merecedor ou merecedora. Então, isso é o quê? Sabe aquela coisa de que sim, eu vou rezar, eu vou agir assim,
e aí Deus vai me abençoar. Que é aquela coisa da barganha. Se eu fizer assim, eu vou ter aquilo. Coisa que não é barganha. Lógico, se você estudar, você vai tirar uma boa nota, não é? Da mesma forma que se você não estudar e falar Deus me ajuda na prova, Deus vai ajudar, vai mandar as orientações, inspirações para você estudar, vai fazer com que venha conteúdos na prova que você saiba, que domine mais. Mas se você não fizer a sua parte, Deus não tem como estudar por você, entende? Então você faz a sua parte. Nisso você tem fé de que vai ter uma boa nota, porque você fez a sua parte. E aí você espera que o professor seja tocado por Deus e coloque coisas que você estudou mais, né? Que elabore a prova de uma forma que fique bacana, que seja um professor ou uma disciplina que você cada vez mais se abra para estudar. Então você faz a sua parte e a outra parte, né? É de domínio divino. Então percebe que, então, você precisa fazer a sua parte. Só que quando, no pensamento mágico, você como que eu posso falar? Você atribui uma causalidade entre dois fatores que são independentes. Esse é o pensamento mágico. Um exemplo, tá? Antigamente os povos acreditavam que se fizesse uma oferenda, os povos primitivos, para um ser, para um deus do trovão, ou uma entidade que eles não conheciam na época da natureza. Então, chovia, deus da chuva, deus do trovão. Né? Eles não entendiam ainda como acontecia a natureza. Então, acreditavam que se fizesse uma oferenda ou fizesse um ritual, que assim ia mudar o clima, fazendo com que fosse agraciado com chuva, ou então que não houvesse um dilúvio, ou então que não viesse uma seca. Percebe? Então, assim, eles acreditavam de que era a partir da sua oferenda, né? A partir do medo, falava Deus do trovão, Deus disso, e com a atitude deles ia acalmar e agradar os deuses para que não sofressem um castigo. Então esse é o pensamento mágico, um pensamento onde você atribui a duas situações. Se eu fizer assim, eu vou ter tal coisa, uma barganha. E aí, às vezes, as duas coisas não têm uma correlação. Tipo, se eu for assim, Deus não vai me castigar. Se eu for assado, tal coisa vai acontecer. Entende? Então você atribui uma causalidade e é simplesmente, e maioria das vezes, um pensamento que está envolto, ainda mais quando a gente vai para a área, por exemplo, da superstição, da espiritualidade, com um comportamento muito de punição, de barganha, de eu vou orar, vou fazer assim, tenho que fazer assado, senão eu não vou conquistar o reino dos céus, ou não vou ser amado ou amada, senão a espiritualidade vai ficar com raiva de mim. Entende? E aí você vai, então, a partir de uma fé, de uma crença que você acredita que é assim, mas sem refletir, peraí, mas se Deus é amor e a gente está evoluindo, se a gente está aprendendo, a gente vai errar. Qual o sentido de condenar a gente ao inferno, ou uma pessoa que está aprendendo se ela está aprendendo, ela vai errar. Assim como a criança, a gente bate na criança porque ela está aprendendo a andar, porque ela caiu. Já pensou? Você é burro, você caiu, você não presta para andar, você nunca vai andar. Não, é um processo natural. A criança vai cair. Então nós estamos aprendendo, expandindo, evoluindo. Então, a fé cega é essa fé de pensamento mágico que para a psicologia e para a psiquiatria eles trouxeram isso, que é esse pensamento que age a partir do medo, né? Esse pensamento condicionado de barganha, tá ok? Então, assim, sobre o pensamento mágico é falado a nível da antropologia, ciência, religião, né? Tem várias conotações, mas em essência, que aqui o objetivo é a essência do pensamento mágico é isso, é você colocar um pensamento, uma coisa mágica, maravilhosa, muito do campo do maravilhoso, que muitas vezes não é pautada por uma coisa que faz sentido.
Mas a pessoa religiosamente ela acredita que assim é, ou porque está escrito, ou porque ela tem medo. Entende? Então, isso é usado para controle, seja na religião, na política, em muitas questões, sabe? Então tá, então assim se faz uma fé cega, né? Podemos ter uma fé cega por um político, uma fé cega, não, mas é minha mãe, vai fazer tal coisa, é meu pai, vai fazer isso. Então, é o meu país, vai ser assim. Né? Então você atribui um valor de que vai ser de uma forma, coloca isso no outro, numa religião, no sistema, numa pessoa, e acredita que assim vai ser. Por quê? Não, mas fulano, se fulano estudou, acredito que fulano ele vai ser assim. Então muitas vezes você é conduz a sua vida e acredita a partir de uma ideia que você cria de forma mágica, mas que não é com base na observação, no contato, no que você está vendo ali, no conhecimento prévio, numa reflexão. E então, a gente entende que, considerando de que estamos aqui num Instagram, que está aqui no Instagram, mas depois vai para o canal Murilo Essência, que fala de energia, espiritualidade livre, de terapia, né, de expansão de consciência e autoconhecimento, não é? Então, assim, espiritualidade livre, e se Deus é amor, e amor, uma das virtudes do amor é a tolerância, ou a aceitação, o respeito, a liberdade do outro ser como é. Deus que é impessoal e se manifesta através da gente, dando liberdade para que cada um, com tanta amorosidade, experimente profissões, formas de ser, cor de pele, culturas, caminhos diferentes, formas de amar, formas de criar, de fazer arte, de fazer matemática, instrumentos mil para tocar, cores para você experienciar, culturas. Ele é impessoal, ele não tem preferência. Tudo, ele vem como criação, conservação e transmutação, né? Os três aspectos do criar de Deus, né? Então, cria, conserva e ele transmuta, administra tudo isso, não é? Então, ele dá essa liberdade. Lógico que ele daria essa liberdade dentro da espiritualidade, da gente se abrir para refletir, para pensar sobre os caminhos, sobre como a gente escolhe fazer, acreditar nas coisas. Liberdade de, de ação, de poder olhar para uma nova via, né? De infinitas possibilidades no campo que você pode se conectar. Quanto mais você estuda e se abre, isso amplia. E aí então, gente, deixa eu tomar aqui uma água. Saímos da fé cega, essa fé passa a ser raciocinada. E isso faz com que então a gente tenha muito mais liberdade, muito mais opção, muito mais escolha de falar: não, tudo bem, isso aqui você falou isso, mas eu vejo por outro lado. E se fosse assim? E se fosse assado? Será que eu vou estar condenado a isso? E se eu puder então ter uma nova forma de resolver esse problema que eu tenho, de me curar? Será que é só através desse profissional ou desse tipo de terapia? Será que não pode haver uma outra? Será que não há outro caminho para eu poder reformular a forma que eu me comunico, que eu vivo com a minha parceira, meu parceira? Ou será que vai ser assim porque é assim que está escrito, que está dito? Eu não posso acreditar em algo diferente do que a ciência está dizendo? Ou do que a religião, do que as instituições? Tenho dificuldade de acreditar nesse momento futuro, onde a fé é confirmada. Uhum. De acreditar no futuro? Uhum. Sim. Ganhei recentemente uma rifa, ganhei uma moto que vai ajudar a realizar um sonho, sim.
Então, o que acontece? Ah, sim, exatamente. Então, assim, olha só que interessante. Aqui a Michelle falou: eu ganhei recentemente uma rifa, e na rifa eu ganhei uma moto. Que essa moto vai ajudar ela a realizar uma coisa que ela vai fazer, um sonho. Só que quando ela comprou, ela não tinha fé. Estava totalmente sem fé, ou seja, não acreditava que ela poderia ganhar. O Adolfo é que já ganhou. O Adolfo já ganhou R$ 1.000, não foi, Adolfo? Numa rifa. Eu já ganhei uma bicicleta numa rifa, que era de nome, e eu coloquei o nome da minha mãe. Apostei no nome Vera Lúcia e ganhei uma bicicleta quando eu era criança. Foi a única vez que eu ganhei uma coisa. Então, mas o que é interessante, né? Então, o que é interessante é que mesmo que a gente não tenha, acredite em algo específico, olha só que legal. Não é porque a gente não acredite em algo, não quer dizer que aquilo não vá acontecer. Não é porque a gente não acredita naquilo que aquilo não possa acontecer. Mas também pode ser que não é porque a gente não acredita que não vai acontecer que possa acontecer. Percebe? Então, assim, é muito interessante isso porque mostra que, mesmo não acreditando, a gente é abençoado muitas vezes, né? Então, quando essa fé a gente começa então a se abrir para refletir, ela se amplia muito mais. Tanto de que assim, e uma coisa também muito interessante que a gente pode até chamar de fé condicionada, que é assim: para que eu vou fazer? Nunca consegui mesmo, entende? Então você baseia sua fé com base no externo, com base nas experiências que você teve no passado, né? Tem uma abordagem da psicologia, que é o comportamentalismo, que fala isso, que a confiança, né, ou a fé é isso. Você tenta várias vezes e consegue. Então você envia um comando para o seu corpo de que você vai dar conta. Sabe por quê? Porque aconteceu várias vezes, então você sabe que você pode. Aquilo, você sabe que vai acontecer, porque já aconteceu, né? Só que a todo tempo a gente é agraciado com várias coisas, né? O tempo todo na vida. Então, só que a gente não consegue reconhecer, né? Então, mesmo que a gente não tenha fé em muitas coisas, algumas fés já são imbuídas, né? A fé de que a gente vai viver outro dia, não vai ser atropelado. Aí voltou. A fé de que a gente vai viver mais um tempo, a fé de que vai dar certo o relacionamento, a fé de que, mas isso não é fé, é certeza, porque sim, mas é um tipo de fé. Só que é uma fé que está mais condicionada ao externo. Só que, enfim, voltando então, mais do que a fé condicionada, e sim, a gente usa esse conhecimento para condicionar um pouco a fé, você acreditar nas coisas, mas quando você então raciocina, se amplia a sua capacidade de acreditar. Só que é que tá. É. Ainda que seja uma fé raciocinada, percebe que a fé raciocinada, ainda assim, ela tem algum grau de limite? Que é esse que eu falei? Eu sei que pode dar certo, que vai dar certo. Sabe por quê? Porque eu tô me preparando, tô estudando, tô fazendo tudo. Então você faz um cálculo e você sabe que como você fez ações, se preparou, estudou, buscou as ferramentas, você sabe que não é nem é ação e reação, é resultado. Então, assim é muito mais fácil você ter fé, essa fé raciocinada. Por exemplo, uma pessoa que é cagada de sorte para ganhar coisa, para ganhar aposta, que sempre ganha. Joga no bicho, ganha. Faz um negócio, ganha. E ela tem fé que ela vai ganhar se ela fizer se ela jogar na Mega Sena, no negócio, numa bolada maior. Por quê? Porque ela jogou outras vezes, ganhou outras vezes prêmios menores, então é mais fácil para ela acreditar. Então percebe que mesmo assim a fé, por mais que amplia, quando não é uma fé cega, quando é uma fé com conhecimento, ela amplia, mas ainda assim ela tem algum grau de limitação porque ela está condicionada, porque se é uma fé raciocinada, com base no conhecimento e na experiência, e se você não tiver tido boas experiências
na sua vida, como esse exemplo que eu falei, jogou outras vezes, ganhou. Deu certo outras vezes, né? E se você também não tiver conhecimento, não tiver estudo e pesquisa, como é que você vai ter a fé aí? Você não vai conseguir. Joga na mega, não é? Então percebe que ainda por mais que amplia, comparada com a fé cega, que é uma fé que só acredita sem questionar, ou só sente aquilo e é assim, pronto, sem raciocinar, a fé raciocinada amplia, mas também traz alguma limitação. Percebe, gente? Então eu dei exemplo de uma fé que não depende do racional, mas que é positiva, porque ela tem uma força de crença, né? Que é, eu sei que pode dar certo, mesmo que tudo aponte para o que não. Numa doença, numa situação que você às vezes está desempregado, desempregada, não sabe o que vai fazer, mas até aquele momento você não acredita porque você espera que algo aconteça para condicionar sua fé àquele fato. Aí agora eu acredito e relaxo, né? Mas tem gente que continua ali acreditando, acreditando, acreditando e colocando a sua força. Mesmo que tudo prove ao contrário. Essa é a fé de quando a gente não consegue ter nada que prove aquilo, mas a gente confia. Então a fé não chega a ser cega. Não tem o conhecimento, a experiência ali, mas tem algo dentro que diz. Então é positivo. Então, gente, dois exemplos positivo e negativo de fé cega. Exemplo positivo de fé raciocinada, essa fé que questiona e faz com que você não fique fanático, fanática, que faz com que você não tenha, seja mais empático com o outro, porque você reflete, se abre para questionar, isso amplia mais, só que ainda assim muitas vezes está condicionado a fatos, ao conhecimento, à experiência dos outros, ao que você já viu e ouviu dos outros. Só que cada ser é único. Às vezes pode ter uma pessoa que vai além. E a experiência dela pode ser diferente da maioria. Ela pode alcançar coisas que para os outros pode parecer milagre, pode parecer uma coisa extraordinária, inclusive o milagre o que é? Nossa, foi um milagre. O milagre, a magia, é um nome dado a algo que a gente não consegue atribuir um raciocínio lógico, causal para aquilo. Então a gente entende como milagre. Curas, coisas que hoje a gente entende. Que era o quê? Foco e atenção, patamar de elevação vibracional de energia, de colapsação de função de onda, de as leis universais agindo, sincronias, o poder da conexão da oração. Coisas que antes era muito para as bruxas e os bruxos e que era muito místico, só que hoje cada vez mais, com o avanço da espiritualidade, dos conhecimentos energéticos e espirituais, com a ciência, com a física quântica, estamos entendendo e conhecendo, né? Uma fé raciocinada. Então, se eu não me engano, foi, acho que um dos livros de foi do Paramahansa Yogananda, um yogi da Índia, né, que trouxe a meditação aqui para o Ocidente. Ele fala que quando unir, então, religião e ciência andarem de mãos juntas, dadas, que o avanço é maior. Ou seja, o Espiritismo também fala disso, que é a asa da moral, que é a parte de aspecto moral, religioso de fé do Espiritismo, mas a parte científica, que é a parte da asa do intelecto, né? É o yin e o yang, é o para fora e o para dentro, é o conhecimento racional, é o avanço tecnológico científico e é também a amorosidade, o lado moral, a espiritualidade, né? Então, isso é o corpo mental e o corpo emocional, a gente enquanto processo terapêutico nas terapias, né? Então, o que eu trago aqui? Que somos tudo isso. Então, o ideal, a ampliação da nossa fé em um denominador maior, embora tenha como utilizassem sua fé
irracional, só a fé do coração de forma positiva, e tem como usar a fé raciocinada também de forma positiva, só que percebe que elas têm um tendão de Aquiles, cada uma delas, né, um ponto fraco. É aí que está então que nós estamos com a fé muito mais integrada, muito mais amplificada, quando é uma fé que ela passa pelo mental e pelo emocional. Uma fé, eu até anotei aqui, que não só é raciocinada, mas é sentida. E aí você está mais inteiro na sua fé. Você, quando o ambiente nada, ou você não tem um conhecimento específico de algo, você não condiciona apenas algo lá fora, as circunstâncias do passado para você ter a fé. Você traz para o sentir. Mas também, com o seu sentir, em alguns momentos, você traz o seu racional também para refletir, para você não ficar fanatizado ou fanatizada. E não jogar para o campo do maravilhoso e criar uma ilusão. Ah, assim Deus vai me castigar. Se for assim agora vai ser assim porque Deus quis. Aconteceu isso porque Deus quis. Que é o quê? Que é uma explicação, muitas vezes mágica, que às vezes não tem relação. Algo aconteceu, pode estar acontecido porque de repente você... Inclusive é interessante porque eu estou assistindo uma novela e vou trazer isso aqui agora só para exemplificar. Na novela, a moça sofreu um acidente e ficou paraplégica. E ela falou: por que que Deus quis isso? O que que Deus permitiu? E o que acontece é que nesse acidente ela estava tirando um racha com o namorado dela e o namorado dela morreu no acidente. Ela sobreviveu, mas ficou paraplégica. E ela já era muito rebelde, né? Filha de mãe rica e mimada. E aí o que acontece? Eis então que na fala de alguns personagens falou: mas você falava de Deus antes do acidente? Porque agora você está falando que ele permitiu que você ficasse assim. Ou seja, ela foi fazer racha. O pai falava: eu não quero que você ande de carro desse jeito. E ela falava: eu vou fazer isso, eu vou aloprar, eu quero viver, eu quero não sei o quê. Então, assim, a gente tem escolha. Então, é como se fosse assim, sabe? Eu brinco assim: eu vou aqui, vou pular aqui da sacada do terceiro andar que eu moro, vou cair, né? E se eu quebrar a perna, ai, Deus quis que eu quebrasse a perna. Por que, Deus, você deixou que eu quebrasse a perna? A única forma de eu não quebrar fosse eu fazer um treino de salto para aprender a saltar, né? E cair lá sem me machucar, né? Se eu respeitar a lei da gravidade, se não for tão alto. Então, tá vendo que a crença, a fé, precisa ser raciocinada? Senão a gente atribui um pensamento mágico a uma causa. Ah, foi Deus. Não, não foi Deus. Deus queria que eu me ferrasse? Não. Então, percebe? Assim somos nós. Então, quando a gente então pensa e sente, essa fé ela está muito mais completa. Em alguns momentos a gente precisa então, quando falta bases racionais, precisa se questionar para não criar uma ilusão e não acreditar muitas vezes por fé em um relacionamento. Eu vou falar várias coisas aqui como terapeuta, tá? São demandas que a gente traz. Fé de que eu vou me curar, fé de que eu vou conseguir resolver esse problema, manifestar um projeto, fé de que eu vou ser feliz no amor, fé de que, né, eu posso aumentar a minha renda, fé de que, sabe? Que as coisas vão ficar bem no país, no mundo, fé em qualquer sentido. Só que a gente, como então ter, Murilo, como ter então, se a fé só intuitiva, de sentir, ela é boa, mas também ela tem um tendão de Aquiles, pode ser perigosa, porque por um lado pode ser fanática. E se a fé é racional, ela ajuda, é boa, nos liberta da ignorância, da ilusão, mas às vezes também ela fica condicionada às coisas e pode ser um pouco cética. Como fazer para unir uma fé raciocinada e sentida? Bom, é uma boa pergunta. Eu gostaria de ter essa resposta e falar: olha, é assim, faz assim, assim, assim e você está sendo, né? Uma fé integral.
Mas não tem receita, gente. Mas tem caminhos que a gente pode parar para pensar. Então, eu te convido a pensar junto comigo. Então, se uma fé para ser mais completa, mais inabalável, e você ter uma vida mais calma, branda, feliz, acreditando em você, tendo autoconfiança, amor próprio, confiança nas suas capacidades, de que você vai acessar tudo o que você precisa no tempo certo, de que você pode se realizar, ser feliz no amor, ser feliz profissionalmente, conquistar as coisas que você quer conquistar, a ter uma vida boa, uma vida bacana, ter uma conexão espiritual maior, ser uma pessoa que cresce cada vez mais. Como? Primeiro, lógico, se abrir para isso, né? Se você está aqui me ouvindo, você está se abrindo. Mas, então, você precisa trabalhar o seu mental e o seu emocional. Como que a gente trabalha o mental? Adquirindo conhecimento, estudando, lendo coisas edificantes, a, aquietando a frequência mental acelerada, tratando pensamentos de escassez, o pessimismo, a crítica, o julgamento, lendo coisas boas, sabedoria dos iluminados, lendo leis universais, refletindo coisas, pensando mais sobre a vida, suavizando o seu mental, fazendo uma terapia, adquirindo conhecimento. Isso te ajuda a você ampliar sua percepção das coisas e ter mais condições de fazer com que sua mente, seu corpo mental, ele se expanda e fique mais elástico e não contraído, e não rígido, enrijecido e fixo, e tenha mais conteúdo interno para poder fazer mais associações, uma maior neuroplasticidade e condições de questionar e refletir e alcançar novos patamares. Da mesma forma que não dá para sair falando da conta de dividir para quem está só somando e não aprendeu nem a multiplicar ainda. Porque uma vez que você aprende a diminuir, dá base para o somar, não é? Uma vez que você aprende a multiplicar, dá base para dividir. Entende? Então são degraus de conhecimento, né? A gente vai galgando. Então requer se interessar, questionar, perguntar, estar atento, atento às coisas, ser uma mente pensante que tem vontade de questionar, que presta atenção nas coisas. E isso ajuda muito a você então se abrir para o novo, se colocar mais no lugar do outro, refletir, analisar, fazer inversão de papéis. E ajuda a ter mais empatia, mas ainda assim, uma empatia que eu falo de se colocar no lugar do outro, de perceber que existem várias formas de existir, de ser e estar, de que você pode respeitar o tempo do outro, o seu tempo, mudar, refletir, perceber. Isso traz uma empatia, muitas vezes, que ainda é mental. A empatia a nível mental é quando, olha, tudo bem, eu consigo entender isso que está falando, tá? Só para mim não faz sentido, não toca, não me move para eu viver isso que você está vivendo. Mas eu entendo o que você está dizendo, ok. Então isso é a tolerância que eu falei na live da semana retrasada, né? Então você busca conhecimento, então você entende que aquela forma de viver é capaz, existe, você não briga com ela porque você respeita, ok, você tolera. Isso é tolerável, isso é passível de existir, tá ok. Mesmo que você não vai viver com aquilo, entendeu? Então essa é uma empatia ainda racional. Agora, e o emocional? Como que você vai então ativar o emocional? Para que você tenha uma fé, acredite, não só condicionada à sua mente, mas que você consiga sentir. Não, mas eu sinto, eu sei aqui
Mesmo que eu sei que alguma coisa tá faltando, parece que alguma coisa aqui, alguma coisa para me curar, alguma coisa nesse relacionamento, falta alguma coisa aqui para eu conseguir resolver essa coisa. Eu não sei nem o que que é, mas eu sinto que eu vou acessar. Eu sei, eu não sei como, mas eu só sei que eu sei, que é aqui. Como você ativar? Como é que vai ativar isso aqui junto? Tratando o seu sentir. Porque muitas vezes a gente não tem conexão com esse sentir. Por quê? Porque tá só preso no mental. Então tem gente que não evoluiu muito nem no mental, tá chucro. Mas por mais que você desenvolva o mental, se você só desenvolve o mental, que é o espiritismo chamou de asa da intelectual, o conhecimento, mas não a amorosidade, você não consegue se colocar no lugar do outro e impõe o conhecimento pro outro. E não respeita o outro tanto, né? Então, às vezes dá para ser muito inteligente, mas se não tiver a amorosidade, o coração, o emocional trabalhado, por mais que você esteja certo, você vai falar, assim como eu já fiz na minha vida, já tive pessoas próximas de mim, onde tinha uma situação que estava doendo e eu falei, mas é verdade fulano isso. E eu falava aquilo e às vezes eu estava sendo, entrando no campo do outro e às vezes machucando o outro, sendo franco demais, falando algo, mas é verdade, é assim. Trazendo uma franqueza demais. Só que muitas vezes não entendendo que às vezes aquela franqueza a pessoa pediu para ouvir, a pessoa até entende, só que ela tá com dificuldade. Eu tenho que colocar, não, mas o certo é isso. Tem que ser assim. E desconsiderar muitas vezes a fragilidade do outro, se o outro não tá dando conta, se o outro tá com dor, tá com vícios, tá com dificuldades, ou tá se sentindo até inferior e humilhado ou mal, porque até a pessoa até entende o que está falando, queria ser assim, só que ela ainda não dá conta de ser assim como você está falando, que é o que na plano das ideias, né, de não sei se é Platão ou Aristóteles, é o ideal. Assim como eu sei que o ideal é certas coisas, você também sabe, na espiritualidade, que o ideal muitas vezes é não xingar, ter só pensamentos bons, não julgar, só querer o bem, não cobiçar nada que é do outro, não ter inveja. Mas a gente é perfeito? Não, a gente não é. A gente está alcançando. E essas são as nossas dores, né? Então a gente está galgando isso. Então, como trabalhar isso emocional para ter uma fé positiva? Então, assim como tratar o mental, tratar o emocional. Como? Trabalhando o auto-perdão, olhando para todos os sentimentos que são opostos ao amor, a mágoa, a raiva, a inferioridade, o ódio, a tristeza. Por que que eu sinto isso? Faz sentido eu sentir? Faz. Tá, porque eu fico triste porque aconteceu algo na minha infância. Ah, ok, então vamos olhar para isso, vamos tratar, entende, elabora, ganha consciência, trata o mental, faz as técnicas, trabalha o perdão, faz a dissolução da energia, trabalha o emocional. Agora você tem muito mais fé de quê? De que você pode, por exemplo, ser feliz porque você tratou aquilo. Então você não está fadado, entende? A viver infeliz, ou uma depressão, ou ser infeliz no amor, ou na escassez. Por quê? Porque você foi lá e tratou aquilo. Então agora você pode. Você tem a confiança e a fé. Você acredita. Por quê? Porque você fez o que era necessário. Entende? Então, tratar esse emocional faz com que você dissolva essas energias, essas emoções e consiga então fazer com que o amor, a essência, volte a fluir em você. E você se liberte, fale, uau, consegui acessar conhecimentos, coisas e fazer os movimentos para dissolver algo dentro de mim. Então agora eu acredito, eu tenho fé, eu tenho esperança de que dá para curar, de que dá para mudar, de que dá para ser diferente. Por quê? Porque você fez, porque você se abriu, porque você trabalhou também o seu emocional. Entende? E aí então você começa a ser um ser muito mais integrado. Por quê? Porque quando você escolher acreditar em algo,
pôr a sua fé de que você pode algo, de que existe uma solução, de que você vai conseguir concretizar algo, não é só uma ideia, que você até sabe que tem tudo para ser assim, só que você dentro se sente mal e não confia. Que eu falaram que é falta de fé, medo, ansiedade. Ou o contrário, você sente que vai dar certo, que você pode, né? Que aqui tá ok, tá bacana, só que a nível do conhecimento, você não sabe como começar, por onde fazer, não sabe buscar as ferramentas, não sabe que método você deve seguir, com quem falar, como fazer. Então, por mais que você esteja com muita boa vontade, indo de corpo e alma para algo, se você não tiver um mínimo de preparo racional, organização, ordem, de algum planejamento, de alguma forma estrutura, só o suficiente, aquilo não acontece, não é? Então a gente tem que buscar saber. Então, vai ficar uma fé que não vai sair do papel, entende? E aí sim, por mais que você confie dentro de você, irmão, mas vai dar certo, tem que dar certo, vai dar certo, você muitas vezes cria uma ilusão. Assim como está acontecendo muito hoje, no momento atual, a gente cria isso a nível coletivo o tempo todo, né? Então a gente cria uma fé cega, uma fé raciocinada, só que muitas vezes sem empatia de que as coisas vão melhorar, ou que vai dar certo, seja a nível coletivo, ou para o Brasil, ou na política, de que vai ser de uma forma, só que muitas vezes a gente está acreditando de forma cega, colocando o ouro ali num lugar, numa coisa que não vai ter como acontecer. A gente está colocando fora o nosso poder de conhecer, de saber, o nosso poder de discernimento e colocando fora quando a gente acredita que o outro é que vai resolver alguma coisa pra gente, sem a gente sentir que a gente é capaz de fazer uma mudança, de fazer um movimento e que não consegue e transfere totalmente pro casamento, pra pessoa amada, pro político, pra mãe, pro pai, pra sociedade e transfere o poder. E eu falo poder por quê? Porque a fé também, fé, poder, ordem, organização, todas são virtudes também que linkam com azul, né? Que é do raio azul, que é de Arcanjo Miguel, e o complemento divino, fé, né? Que são arcanjos que são da egrégora do raio azul, a nível da espiritualidade, livre, falando, né? Da fraternidade branca que conecta com o azul, né? Então, olha só, como a gente pode, precisa e deve se abrir para tudo isso, né? E assim a gente amplia a nossa fé, para que então a gente saia de uma fé cega, vá para uma fé raciocinada, a partir do momento que a gente sai desse pensamento mágico, de barganha, de se eu fizer isso vai acontecer tal coisa, só por causa de um medo, seja da religião ou de uma coisa vinda da estrutura da humanidade, passa então a raciocinar e refletir, mas raciocinar e não racionalizar, que racionalização é um mecanismo de defesa do ego, que é quando a gente começa a racionalizar, criar uma justificativa lógica para algo, para justificar algo que a gente quer. Que não deixa de ser também, de certa forma, não chega talvez ser um pensamento mágico, não sei, mas aquela coisa, quando a gente, algo não é justificável, mas a gente começa a justificar algo ruim que a gente faz, não, mas eu sei que não tá certo, mas eu tinha que fazer porque eu tinha que me vingar, porque isso não estava justo, isso, então por isso que eu fiz. Isso explica o que te levou a fazer isso, mas muitas vezes não justifica porque a gente acaba devolvendo na mesma moeda, não é? Ou então sendo muito só uma pessoa guerrilheira, ou tomar lá da cá, ou então uma pessoa, sabe? Que só vai perpetrar mais do mesmo. Às vezes quer ser melhor do que o outro, mas
quer ser o certo, mas com isso cria uma atitude que não é legal para justificar o que ela fez para combater uma outra coisa. Então essa é a racionalização, né? Então assim a gente vai ampliando a percepção e por mais que ajude uma fé raciocinada, a gente para de racionalizar algumas coisas, porque infelizmente quando não ativa o sentir, ainda tem sim, seja na espiritualidade, seja no espiritismo, seja na expansão da consciência, seja pessoas que falam em nome da fé, de Deus. É comum ver, às vezes não sendo amorosa, uma pessoa às vezes que, vamos supor, é vegano, né? É totalmente contra o ódio animal e tal, mas não tem o mínimo de amorosidade com o semelhante, com o ser humano, ou julga quem come carne. Então, percebe? Então, às vezes, faz com as mãos e desmancha com os pés. Então, avança muito num grau e em outro retrocede. Percebe? Ou então, que eu ouvi falar, teve um canal espiritualista, que eu ouvi falar que teve a canalização que falava que, não sei, acho que era gay e não sei o que lá, vai pro inferno. Então, assim, percebe então que mais do que raciocinada, científica, segundo as leis universais, segundo o karma, segundo tudo, precisa ser sentida, precisa ter uma empatia, né? Precisa passar pelo filtro da razão, mas também do amor, né? Isso fala sobre... Isso nos... Engraçado. Foi uma frase que eu li, uma pergunta que eu até coloquei num post, que fala assim, isso me aproxima, porque fala assim, que muitas vezes nós não sabemos a forma correta de agir por estarmos desconectados com a nossa sabedoria interna, com a nossa divindade em nós, com Deus em nós. Então a gente vai vendo filosofias, pegando palavras, coisas e seguindo. Porém, é sempre a partir de um patamar que faz sentido pra gente naquele momento. Só que como estamos sempre evoluindo e expandindo a consciência, às vezes aquilo que faz sentido pra gente naquele momento, hoje não faz mais. Por quê? Porque você acessou novos conhecimentos, teve novas experiências, você ampliou, mudou. E aí você julgaria e condenaria aquela sua versão do passado? Não, né? Tem gente que se condena. Ou então já avançou e fala, não condenaria. Foi o melhor que eu pude. Pois é. Também o outro tá no melhor que eles podem. Tem gente agora que tá no grau que você tava há 10 anos atrás. Tem gente que agora tá num grau de passar. Tem gente que agora vai estar num grau que de repente você vai alcançar só daqui 5 anos. Lógico, se você continuar na sua caminhada, estudando, lendo, praticando, expandindo a consciência, evoluindo no amor, se tratando. Então quem está certo, quem está errado? São frequências, moldes, estágios, não é? Então, para isso requer então muita tolerância, fé na humanidade, fé na gente de acreditar, buscar conhecimentos e saber que a gente pode sim mais, pode melhorar, se aperfeiçoar. Por quê? Assim como eu tenho fé também, que assim como eu estudo, pratico, faço as terapias, as práticas espirituais, medito, contemplo, faço tudo e aprendo, você também pode, todo mundo pode, porque eu também já tive várias questões, tenho as minhas também, a gente vai evoluindo e aprendendo, né? E é isso, sempre vai ter além, mais, para eu acessar, para você acessar, né? Então, quanto mais conhecimento é informação. Informação, na verdade, quanto mais informação você acessa e processa e permita que isso faça sentido, se transforma em conhecimento aplicável e vira uma sabedoria que passa pelo coração. E aí sim, então, você vai, informação é luz, agregando mais luz no seu corpo mental, trabalhando o seu sentir com as terapias também e aumentando a sua frequência de amor. Eu fiz um vídeo sobre isso, vai estar muito legal no canal. Também sobre você abaixar a sua frequência mental com os tratamentos que eu falei no mental e elevar sua frequência emocional para que você então conecta com o seu coração, com sua sabedoria aqui, né? Que aqui é um portal multidimensional.
E aí você começa então a viver mais a partir do coração. Não só aqui onde tem crenças limitantes, preconceitos e ódios, né? Mas você pode trabalhar isso e dissolver. Nem do umbigo para baixo, onde é mais tesão, só os prazeres sensoriais, né? Preso a algumas coisas, mas você eleva aqui, abaixa aqui, então você fica uma pessoa mais serena, que é capaz de passear entre as coisas, entre as atribulações, entre o que acontece, o que não aconteceu, o que vai acontecer, o que você queria que acontece, que não aconteceu, que vai acontecer, será que vai, tu acredita que vai, não sabe, mas que independente de qualquer coisa, é o que é, e você consegue então flutuar, passar sobre tudo isso com confiança, com serenidade, com fé, com equilíbrio, no caminho do meio, sem se perder aqui, ai meu Deus do céu, né, nos sentidos, ou então pirar aqui na cabeça, no caminho do meio sempre, sabendo que aqui vai passar momentos mais leves, momentos mais pesados, que a vida é esse balanço. E o segredo está na flexibilidade, né, dessa expansão aí. Então, ora você vai ter que ir mais e voltar mais. Ora desafia a crença, outra hora você acredita mais, outra menos. Outra hora tudo está mais a favor, outra hora menos. Então, assim, é sobre se permitir ser flexível, sem enrijecer. É interessante que eu estava lendo uma mensagem do Osho, uns dois dias atrás, e falava isso, de que o medo, até isso de você se recolher, trazer sua energia, assim, de falar, ai meu Deus do céu, não sei se vai dar certo, vou me retirar, tô ficando pequeno, a vida é muito grande, vai dar... Quando você fica pequeno, às vezes você precisa se recolher, dependendo da situação, ou como numa situação de perigo, de fogo. Se você for corajoso, estava dizendo o texto, né? Você vai querer ir lá, não, mas sozinho eu vou acabar com o fogo. Né? Então você precisa ter cuidado com a sua vida, acreditar, mas também precisa raciocinar. Então, às vezes, você precisa recolher a sua energia. Outras vezes você precisa acreditar e apesar do que está se mostrando, não, mas vamos, vai dar certo e vai, você avança a sua energia para você expandir o seu campo. Porque senão você se recolhe tanto, entende? Então, o fluxo nosso tá em você saber expandir sua energia, tirar sua energia e avançar e ter a coragem e ser destemido e saber do seu potencial, mas outra hora respeitando a vida e as coisas, entendendo que existem forças além e as suas capacidades. Então agora você se recolhe até que você tenha a condição no momento certo. Você vai entrar para sua caverna, buscar seus conhecimentos, a sua força, para depois você estar forte, para depois voltar para a ação, né? Então requer o quê? Flexibilidade, fé, poder, saber que você pode, de que você tem as ferramentas, de que está dentro de você, de que você é guiado, é guiada, assim como eu também, né? Antes da live eu também fiz a oração, pedi para ser intuído, né, pelo raio azul. Que não pense que isso não é fácil também. Quando foi para fazer essa live, eu pensei, nossa, como é que vai ser essa live? Como que eu vou colocar, né? Então eu precisava me permitir sentir e ser intuído e ver como ia ficar, né? Mas eu tinha fé que assim ia sair e assim está aí a live, tá ok? Então espero que isso tenha servido, né? Para você refletir, expande sua consciência. Em que parte você está um pouco cético ou cética, fanático ou fanática, aonde você precisa buscar mais conhecimentos, estudar, aonde tá muito estudioso, estudiosa, tá faltando trazer mais o sentir, uma amorosidade, uma paciência, uma tolerância para com o seu tempo, com o tempo do outro, para acreditar mais e não subestimar o outro, a capacidade que o outro tem e que você tem também, a sua capacidade de você dar conta das coisas e assim como numa rifa que você muitas vezes compra e acha que não vai dar certo, né? Mas você ter paciência na sua vida para com os movimentos que você vai fazer, muitas vezes fala, meu Deus, eu tenho que fazer essa ação agora, não sei nem como é que vai ser. Vou sentar aqui, levantar, apresentar o trabalho sem ter estudado, fazer tal coisa sem ter o preparo. Às vezes a vida faz isso com a gente. Nem sempre, né? A gente vai estar totalmente preparado para algo. Isso é normal, isso é natural. E aí é onde entra a humanidade, a nossa fé,
a nossa força de, bom, eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, e aí você entrega com que a providência divina faça. E aí você anota, você observa o que você pode fazer de melhor para uma próxima vez, e você vai ampliando, vai crescendo, cada vez mais ampliando a sua fé, a sua força, a sua crença, a sua capacidade, o seu poder, a sua força e a sua luz. Tendo fé na vida de que você vai conseguir. Aliás, por que não? Sendo que Deus está em você, não é? E Deus olha através de você, sente através de você, Ele sente a sua dor, sente tudo através de você. Embora muitas vezes a nossa dor, a nossa tristeza não está em Deus, porque Deus é perfeição e não dá para dizer que a dor está na perfeição, porque Ele é o caminho e a verdade, então nele não habita a ilusão da dor, habita em nós. Então Ele experimenta a dor através da gente, a ilusão, né? Mas Ele está consciente da nossa ilusão e não vive a nossa ilusão. Então cabe a nós lembrar da nossa camada divina, dissolver isso com tratamentos, terapias, meditação, contemplação, agradecimento, autocura, se aplica técnicas, reiki, agradecer, meditar, fazer Ho'oponopono, né? Cada um no seu tempo, e saber que tem várias ferramentas que o Criador deixou. Então o Criador é você, se experimentando como você, para você se lembrar de que você faz parte da fonte, está te chamando o tempo todo. Dizendo assim, lembra que tudo bem, você está assim, mas você não é isso. Lembra que você é perfeição, que você é luz e amor. E tudo isso são registros de dor e você consegue, pode, tem o poder de transmutar. Basta fazer a cura mental, a cura emocional, crescer na fé, usar o seu ego, que é a sua humanidade, para o bem e para a luz, né? Não se apegar e viver nisso, se identificando, achando que você só merece coisa ruim e dor, escassez e tristeza. Não, né? Então é dentro disso que a gente fala que nós somos feita a imagem e semelhança de Deus, merecemos o melhor, mas não vamos ser ingênuos, vamos lembrar que somos seres imortais crescendo. Então, se muitas vezes tem uma pessoa que é totalmente dotada de fé, até às vezes ignorante, racionalmente, sem estudo, mas tem uma fé inabalável, a gente fala, nossa, eu tenho tanto conhecimento e não tenho essa fé que essa pessoa simples do campo tem. Ela pode estar como uma pessoa simples do campo agora, mas quem sabe a grandeza da alma dela e quanto ela exercitou a fé dela por aí no tempo e espaço, desde o início da criação, né? Então dentro disso tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Uma pessoa simples, um mendigo, pode ser um sábio, iluminado. Uma pessoa mais rica do mundo, o Elon Musk, pode ser um miserável, assim como o oposto também. Afinal, nesse mundo tem de tudo, está tudo misturado, né? Mas o grande ensinamento é, por mais que aprendamos pelos opostos e extremidades, não precisa ser tão dolorido. O segredo mesmo é o caminho do meio. É estar aqui, usufruir das coisas, lógico, mas também sem se identificar, sem se apegar tanto, sabendo que tudo isso é temporário. Então, dentro disso, sim, cresça, busque seus projetos, busque ter o seu dinheiro, a sua vida, as coisas da matéria, viver uma vida com tudo que você tem direito que a vida na Terra te oferece. É maravilhoso. Mas lembre também que você é um espírito se experimentando e de que você tem questões aqui para olhar, assim como qualquer um outro. E cada um está só sempre sendo uma continuidade. Como será que você viveu a sua fé? Como você fez uso do seu poder, das suas palavras, da sua crença, dos seus conhecimentos, desde outros tempos? Será que você rebaixou os outros? Será que você usou pro bem, pro mal? Né? Então estamos aqui, então só ampliando, resgatando pedaços, aprendendo novas nuances cada vez mais, né? Da nossa capacidade de amar, de acreditar e de viver essa realidade, né? Então, deixo para você muita luz, muita paz e fala para mim, né? Deixa no comentário o que isso acrescentou para você, onde você está fraco ou fraca na fé, onde precisa fortalecer e o que você vai fazer para fortalecer. Vai ser um prazer ouvir e trocar mais conhecimentos, mais ideias. Se tiver alguma pergunta, fale algo para agregar, eu quiser compartilhar, assim mais pessoas, quem sabe, pode ler
E veio o seu exemplo, o que você vive, de repente pode ser o que alguma pessoa, um irmão e uma irmã, está passando também e pode se identificar e se sentir menos sozinha, ou menos sozinha, por saber que tem alguém também vivendo a mesma situação e buscando transcender, né? Então, o que um conquista aqui, o que eu conquisto é o que você conquista. Então, que o crescimento da minha fé, da minha força, da minha luz, seja o seu também e é. Porque é o que acontece numa célula de um corpo, todas as células sabem, né? Se uma adoece, a outra sabe também, e se uma se cura, a outra também sabe. Então, a luz que habita em mim, a fé que habita em mim, a mesma fé, é a mesma luz que habita em você. Então, assim é. E até a próxima live de Ciência para Essência. Tchau, tchau.